Existem músicas que simplesmente transcendem o seu tempo. Elas começam como uma simples melodia em um quarto escuro, mas, de alguma forma, acabam se tornando a trilha sonora de milhões de vidas ao redor do planeta. Algumas canções definem gerações, outras definem o estado emocional de uma cultura inteira. E poucas faixas na história recente da música conseguiram esse feito com tanta elegância e simplicidade quanto Chasing Cars, do Snow Patrol. Mas como uma banda que lutou durante anos no cenário alternativo britânico e irlandês conseguiu criar um clássico moderno tão onipresente que parece ter existido desde sempre? A resposta não está apenas na letra ou nos acordes, mas em uma trajetória de resiliência, autenticidade e uma sensibilidade artística que poucos grupos conseguiram manter intacta ao longo de décadas de sucesso comercial. Para entender o fenômeno de Chasing Cars, precisamos voltar um pouco no tempo, para a formação do Snow Patrol. A banda, liderada pelo carismático e introspectivo Gary Ligobod, não nasceu com a pretensão de dominar as paradas de sucesso globais. Nos primeiros anos, o grupo era conhecido por um som mais cru, muitas vezes categorizado como indie rock, com influências que iam do punk melódico ao rock alternativo de guitarras distorcidas. Durante o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, eles percorreram o caminho tradicional de muitas bandas independentes, tocando em clubes pequenos, lidando com trocas de formação e enfrentando a incerteza constante que acompanha a vida de quem escolhe a música como profissão sem ter o respaldo de grandes gravadoras. Foi um período de amadurecimento necessário, onde a identidade do grupo foi forjada na estrada. O ponto de virada começou a se desenhar com o álbum Final Straw, que trouxe a banda para um patamar de reconhecimento maior, mas foi com o lançamento de Eyes Open, em 2006, que o Snow Patrol realmente atingiu o ápice de sua criatividade. É aqui que entra Chasing Cars. A música foi composta por Ligobod em um momento de introspecção profunda. Diz a lenda que ele a escreveu em uma noite de sobriedade, após uma longa fase de excessos, buscando capturar a essência da vulnerabilidade humana. A letra, que fala sobre o desejo de esquecer o mundo ao redor e se perder apenas na companhia de alguém amado, ressoou de uma forma que ninguém, nem mesmo a banda, poderia ter previsto. É uma declaração de amor desarmada, despida de artifícios, que se apoia em uma melodia que cresce de forma cinematográfica. A força da canção não está em sua complexidade técnica, mas justamente na sua honestidade bruta. A estrutura da música, com aquele dedilhado de guitarra icônico que se transforma em um crescendo de bateria e cordas, cria uma atmosfera que convida o ouvinte a mergulhar em seus próprios pensamentos. Quando o Snow Patrol gravou essa faixa, eles tinham em mãos algo que parecia atemporal. Mas, como toda grande música, ela precisava do empurrão certo. E esse empurrão veio da cultura pop. O uso de Chasing Cars no final da segunda temporada da série Grey's Anatomy é, sem dúvida, um dos momentos mais definitivos da história da música em trilhas sonoras. A cena, carregada de drama e emoção, funcionou como um amplificador perfeito para a mensagem da música. De um dia para o outro, o que era uma excelente composição de rock alternativo tornou-se um hino de alcance global. No entanto, seria um erro reduzir o sucesso da banda apenas a esse momento. O Snow Patrol construiu um catálogo de músicas que exploram temas universais como a perda, o arrependimento, a esperança e a redenção. A identidade artística de Gary Ligobod é marcada por uma honestidade quase dolorosa. Ele não escreve sobre temas superficiais. Ele escreve sobre a condição humana, sobre o medo de não ser suficiente e sobre a beleza de encontrar alguém que nos entenda em um mundo caótico. Essa profundidade é o que fidelizou os fãs ao longo dos anos. Eles não são apenas ouvintes de uma música, são pessoas que se sentem compreendidas pela sonoridade e pelas letras da banda. A evolução da banda ao longo dos anos também é um estudo de caso interessante sobre como manter a integridade artística enquanto se navega pelas águas muitas vezes turbulentas da indústria musical. Eles nunca tentaram seguir tendências passageiras. Mesmo quando o som do rock começou a mudar drasticamente, o Snow Patrol manteve a sua essência: guitarras melódicas, baterias precisas e uma voz que carrega o peso de toda a emoção da composição. Eles provaram que não é preciso recorrer a artifícios de produção excessivos para criar algo que seja relevante. A produção de seus discos sempre buscou um equilíbrio entre o polido e o orgânico, permitindo que a emoção das performances ao vivo fosse preservada no estúdio. Além disso, a conexão entre os membros da banda sempre foi um pilar central. A longevidade do Snow Patrol em um mercado tão volátil é um testemunho da amizade e da visão compartilhada que mantém o grupo unido. Eles enfrentaram pressões externas, mudanças no mercado fonográfico e as dificuldades inerentes a longas turnês,
mas sempre retornaram à base, a composição. Cada álbum novo é visto não como uma tentativa de replicar o sucesso de Chasing Cars, mas como um novo capítulo na história de uma banda que ainda tem muito a dizer. Eles entenderam que o segredo de um clássico moderno não é a repetição, mas a capacidade de evoluir sem perder as raízes que os tornaram especiais desde o primeiro dia. Ao olharmos para trás, para toda a discografia do grupo, percebemos que Chasing Cars é, na verdade, a ponta de um iceberg. É a porta de entrada para um universo de sentimentos que a banda explora de forma magistral. Músicas como Run, Signal Fire e Just Say Yes mostram que a habilidade de criar ganchos inesquecíveis e letras profundas é uma constante na carreira deles. O Snow Patrol conseguiu o que poucos conseguem, tornar-se uma banda de estádio sem nunca deixar de soar como o grupo de amigos que se encontrou em um clube pequeno para fazer música por puro prazer. Eles transformaram a vulnerabilidade em força. E essa é uma lição valiosa para qualquer artista que deseje deixar uma marca duradoura na cultura. A música, em última análise, serve para nos conectar. Ela nos ajuda a processar o que sentimos quando as palavras falham. E o Snow Patrol, através de sua jornada e de suas composições, tornou-se um companheiro constante para milhões de pessoas em momentos de dor, celebração ou reflexão. Chasing Cars pode ter sido o catalisador que os lançou para o topo das paradas mundiais, mas foi a consistência e a verdade por trás de cada nota que os manteve lá. Eles nos ensinaram que a simplicidade, quando acompanhada de uma intenção sincera, pode ser a forma mais sofisticada de arte. A história deles continua sendo escrita, com novos discos, novas turnês e uma base de fãs que cresce e se renova a cada ano. Eles são um lembrete vivo de que em um mundo de barulho constante e distrações efêmeras, ainda existe espaço para a música que toca a alma e que perdura por décadas. A trajetória de sucesso do Snow Patrol é, acima de tudo, um convite para prestarmos atenção nas pequenas coisas, nos momentos que definem quem somos e na beleza que existe em compartilhar esses sentimentos com o resto do mundo. Se você, assim como nós, sente que as músicas do Snow Patrol fazem parte da trilha sonora da sua vida, não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que também valoriza uma boa história e uma música que realmente significa algo. Agradecemos muito por acompanhar essa jornada conosco até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre os bastidores e os momentos inesquecíveis da música e, claro, comente abaixo qual é a sua música favorita da banda. Sua participação é o que mantém esse espaço vivo e cheio de boas histórias. Até a próxima!